mas é um direito que o pastor tem, é um dever que ele tem de controlar a doutrina da igreja. Se ele tem um dever, se a função é dele, se é dele que Deus vai cobrar, então ele tem que fazer bem feito, mesmo que desagrade. Eu desagradei aquele lá. Ele sumiu, ele não quis vir pregar não, tive que pregar no lugar dele, tá? Mas eu tô com a consciência tranquila que eu fiz certinho, eu fui educado com ele, eu o chamei, eu quis conversar com ele para a gente planejar o que ele ia falar, né? O que é que ele ia ministrar na igreja. Agora você põe o sujeito para pregar lá na sua igreja e fala, não, fica à vontade aí. Aí você dá um microfone para ele, pronto, você deu a arma para o outro. Tem uns que a gente nem conhece. Eu mesmo já sofri com isso, eu mesmo já cometi esse erro outras vezes, tá? Mas eu aprendi com Deus que a obrigação, a função é minha. É eu que sou o pastor, então eu que tenho que controlar o que vai ser ministrado ali, porque o meu problema maior é doutrinário, viu? O problema maior que você tem é doutrinário. O problema que a igreja primitiva tinha era heresia. Nós estamos com os mesmos problemas aí. Eu fui numa das igrejas nossas outro dia visitar, tá com uns dias já, e eu tenho mania de levar um papelzinho, uma canetinha, vocês sabem, né? Eu gosto do estudo, anota, depois eu vou ruminar aquilo. E estava lá um presbítero que ia dar a lição da escola dominical. E aí ele começou a falar e eu comecei a anotar. E as coisas que ele falava que estava em desacordo com a Bíblia, que não estava de acordo com a palavra de Deus, eu botava um xizinho no canto aqui, ó, do meu caderninho, no que ele falou. Irmãos, eu anotei 11 heresias pregadas por um presbítero de uma das nossas igrejas, no nosso campo, num domingo de manhã, normal, todo mundo ali, e eu fiquei chocado, né? Por que acontece isso? Porque ele não está preparado, porque ele não foi treinado suficientemente, porque não foi supervisionado, porque a obrigação do pastor é supervisionar isso, é ficar de olho. Gente, tem gente pregando heresia dentro das nossas igrejas. Tem, porque eu testemunhei isso. O que é algo contrário, contra o que diz a palavra de Deus. Isso que é a definição de heresia, tá? E se eu não tiver essa preocupação, quem é que vai ter? Porque é minha, o trabalho é meu, né? E se o trabalho é meu e eu terceirizar ele, né? Eu vou fazer que nem Pilatos, lavar minhas mãos? Não, foi ele que pregou a heresia. Não, mas eu sou o responsável. É de mim que Deus vai cobrar, né? Tá. Aí entramos para a cerimônia, né? Deixa eu dar uma rapidinha aqui, uma pincelada nas cerimônias, porque os detalhes das cerimônias eu coloquei lá para vocês no grupo, né? Com exemplos de como fazer cada uma das cerimônias, tá? Da de casamento eu já citei para vocês, tá? Mas eu não citei, por exemplo, você tem que ter um registro dos casamentos na sua igreja. Você tem que compra um livro preto daqueles em branco e faz lá um termo de abertura, tem na internet, você pega lá o termo e anota a abertura do livro, tem tantas folhas numeradas e tal, que ele tem um padrãozinho lá, tá? E aí a próxima folha em diante você vai anotar os casamentos. Então esse livro é um livro para casamento, porque lá na frente alguém questiona, eu casei naquela igreja lá, aí você tem um documento, você tem um registro que aquela pessoa casou ali mesmo, né? Você não sabe o que vai acontecer depois, e a igreja é uma instituição, ela tem que manter os seus registros direito. Então é a obrigação do pastor manter os registros financeiros, né? As atividades da igreja ele tem que manter registrada, tá? Você faz uma reunião, quando decide alguma coisa, faz uma ata, então tem um livro de atas para ter ali pessoas, né, escrevendo o que foi decidido, o que foi falado ali, porque a igreja precisa registrar as atividades dela. E elas são necessárias e são até documento, né? Sabe aquela ata que te deu posse na igreja lá? Ela serve até de comprovante de endereço. Se você levar lá na caixa econômica, fala, eu moro na igreja e eu sou o pastor da igreja, está aqui a minha posse. Eles são obrigados a aceitar. Ela é um documento civil válido, tá? E se ele vale para isso, ele vale também para condenação, ele vale para uma série de coisas, tá? Então, casamento você tem que registrar. Algumas cidades, os cartórios permitem, se o cartório permitir você fazer a cerimônia religiosa civil, você pode fazer. Se não, de jeito nenhum, né? Você não pode usurpar o direito. O cartório terceiriza isso
né? E para algumas igrejas, igreja registrada, igreja que tenha, né? Não é para qualquer um que eles fazem isso, né? E aí você pode fazer o casamento, e principalmente se for casamento religioso com efeito civil, tem que ficar registrado. Se for só a administração da bênção, registra também. Casou aqui, fulano, ciclano, qualifica eles, tá? Você não precisa nem saber fazer a ata. Pega o proclamos que o cartório mandou e copia ele lá pro livro, que já fica uma ata de bom tamanho, tá? Se não souber, se tiver dificuldade, pede ajuda, né? Pede ajuda para a sede, para quem de direito aí, tá? Então, o casamento é uma coisa importante, é um documento importante, é um fato importante que gera alguns direitos e deveres para as pessoas, então a igreja tem que ficar esperta com isso, tá? Bom, os sacramentos, os dois sacramentos que são muito importantes. Pretendo terminar no horário, tá? Vou até onde der aqui, agora 21 e 24, nós vamos terminar 21 e 30, tá? Bom, os sacramentos. No Novo Testamento, né, que não é uma religião de ritos, de rituais, é de relacionamento com Deus, né, do homem com Deus, né, então é um contato direto que o Criador mantém com a criatura através do Espírito Santo, né. Então nós não temos um sistema rígido de culto, nós temos uma certa liberdade de culto, tá? Mas nós temos um espaço amplo que é a igreja, dentro da qual nós podemos render o culto, né, com uma certa liberdade de relacionamento com Deus. Mas tem duas cerimônias que são essenciais, são bíblicas e elas têm um motivo para isso, que elas são ordenadas, que é o batismo e a Santa Ceia. Tem gente que inventa um monte de outras coisas aí, mas o ordenado mesmo, o sacramento é o batismo e a Santa Ceia, tá? Esses dois, eles são para lembrança, para mnemônica, tá? Serve para a gente se lembrar de alguma coisa, por isso que eles são colocados, tá? Então, em virtude desse caráter, né, sagrado, elas são descritas como sacramentos, né? São os sacramentos da igreja, que é coisa sagrada, tá? São também chamadas de ordenanças, né? Ordenadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tá? E nós não temos o costume de rebatizar as pessoas. Em alguns casos, nós rebatizamos, porque a pessoa não fez o batismo ele serve para lembrar, então não é o batismo de tanta importância, ele é uma cerimônia de lembrança, que a pessoa lembrar que ele desceu nas águas e ele fez, tá? Costumamos fazer o batismo na forma correta, que é submergir. Por que a gente tem que alinhar isso? Porque aí chegam novos aqui, que era da outra igreja, não, lá só derramavam uma aguinha na testa e estava feito. Não, a palavra batismo quer dizer submergir a pessoa, tá? Então, é público, é notório, é confirmado que a palavra batismo é imersão, é imergir a pessoa, tá? E tem um significado simbólico, né? Que significa a morte e a ressurreição da pessoa. Então, dentro do coração dele, ele tem a consciência de que ele fez esse compromisso com Deus, né? De morrer e nascer de novo, tá? Mas não há, se ele já batizou, não há necessidade de rebatismo. Ah, mas foi na outra igreja lá, não importa. Tá? Se ele fez o batismo por imersão, está feito, né? Não é necessário rebatizar. Agora, no caso de aspersão, sim, aí como o batismo não ficou dentro do padrão bíblico, porque o padrão bíblico é imersão, né? Para lembrança da própria pessoa e para testemunho diante dos outros, tá? Aí recomenda-se o caso de rebatismo, né? Muita gente pede para batizar e nem fala que já foi batizado, né? Porque ele quer ser rebatizado porque ele não acredita naquele batismo, ele acha que o batismo serve para outra coisa. E os nossos pastores também acham, porque olha o que acontece. Como o batismo é um símbolo, e ele simbolicamente significa só isso aí, ele não é mais do que uma cerimônia dessa, as pessoas dão um valor espiritual tão grande ao batismo, e aí fica
Lá na sede tá com isso agora, né? É um tanto de gente querendo batizar os seus, né? Não, querendo honrar ele e tal. E até um desrespeito com o presidente escolhe a pessoa para batizar, e a pessoa vai lá, leva outro para entrar lá, para batizar, para fazer honra, para fazer... E perde o sentido. O batismo, ele tem um significado. O que precisa é manter o significado. A ceia, ela tem um sentido, tá? Ela precisa ser mantido o sentido. Poucas ceias que você participa, que as pessoas contam para que serve a ceia. Muita gente pensa que a ceia serve para fortalecer ele. Não, vou tomar ceia para ficar mais forte, para dar conta de vencer, porque eu vou ficar forte com a ceia. Não, a ceia não é para isso. Tem que pregar a Páscoa, tem que pregar a ceia, tem que celebrar essa festa. É a festa fixa de Israel, que tinha que ser celebrada perpetuamente. É a Páscoa, né? E a ceia é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa hoje não é matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais, porque Jesus já morreu e já derramou o seu sangue. E agora a nossa Páscoa, é como Jesus ensinou para nós fazer, é comer o pão e beber o vinho, significando a